Então vamos, gente, mais uma vez, debate entre Gustavo Machado e Lucas Pavanato sobre marxismo e conservadorismo, né? Ou como o Pavanato definiu anteriormente pra gente, cristianismo, né? Porque, afinal de contas, o problema não é um problema de materialidade, não é um problema econômico, é um problema moral, né? Tem a ver com a fé das pessoas. Mas segue, então, a gente vai ver o debate. Então vamos lá, Gustavo Machado, mais uma vez, destruindo o Pavanato. Se inscreva, deixe seu like e você pode ser membro do canal também. André Pactovski. Tá bom, maravilhoso. Volta o cronômetro. Pode continuar. Então vamos lá. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam e não simplesmente mortos do socialismo. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa, Sociedade Anônima. Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortes. As fomes de Bengala, que vai do século XVIII... de capital aberto, inclusive, né? Empresa de capital aberto, né? Isso daí tá gerando o que a gente conhece como capitalismo atual. Até meados do século XX. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização na África, milhões de mortos. Ruanda é um caso assim estrondoso que eu convido vocês a conhecer melhor, onde os holandeses chegavam lá, pegaram a população, viram que tinha um certo grupo étnico minoritário diferente do outro, falaram, vamos pôr esse grupo étnico minoritário para governar. E depois que eles criaram esse sistema, eles abandonaram e veio depois um massacre de um setor sobre o outro, com mais de 2 milhões de mortos. Para não falar de tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira. Que é o maior genocídio da história, né? O processo de extermínio dos povos indígenas originários aqui das Américas. Mas, assim, tá nessa conta do pessoal que diz que as mortes do comunismo, todos soldados soviéticos, também soldados nazistas, né? Todos, né? Tem que explicar que isso estava rolando até menos de 100 anos. Cara, rola nessa conta aí todo mundo que morreu na União Soviética, sei lá, de resfriado, todo mundo que morreu engasgado também, né? São todas mortes do comunismo. Eu queria ver se esse pessoal aceita também que são mortes do capitalismo, todos esses processos que o Gustavo citou aqui, também todos mortos em Hiroshima e Nagasaki, quando eles jogaram as 2 bombas nucleares lá, né? São mortes do capitalismo também? Ou a gente não contabiliza isso daí, né? E por que não contabiliza como morte do capitalismo? Sendo que a Segunda Guerra, a propósito, é uma guerra para expansão de mercado, né, econômico. A Primeira Guerra, mais ainda, né? É uma guerra por expansão de mercado, né? É uma guerra patrocinada por empresas. Então, mas vamos lá, né? Não conta isso como morte do capitalismo. Agora, todas as mortes que aconteceram em todo o país socialista da história são mortes do comunismo. Inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas, estimativas aí variam os menores números a 40 milhões de mortes, e chega até a 100, a depender do historiador. Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado, disputas capitalícias, disputas de zona de influência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais mortes produziram, eventos de intervenção humana direta, porque as milhões de mortes contabilizadas lá no livro negro do comunismo, a maioria delas é análise de estimativas de mortes por fome, catástrofes econômicas, coisas dessa natureza. Então, os 2 eventos de intervenção direta maiores, mais genocidas que houveram no século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalizo processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética, sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores. Aí eu vou dar ponto pro Gustavo, porque eu já vi um outro podcast dele falando coisas, jogando no ar do nada que Stalin foi pior do que Hitler, né? E aparentemente ele parou com isso já, né? Parou de fazer esse negócio. Mas o cara é trotskista, né? A gente vai divergir nesse quesito com certeza. Mas o Giovanni disse que a colonização do Congo estava rolando até os anos 1930, Índia e África do Sul. Colonização não é só 1500. Pois é, não é só 1500. Né? E a gente não coloca essas mortes na conta do capitalismo, né? Não sei por que a gente não coloca na conta do capitalismo.
Segue. E esse movimento, que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia. Por exemplo, o massacre na Ucrânia. Os livros do Trotsky não só denunciam o massacre na Ucrânia, como já detalha lá em meados dos anos 30, quando estava acontecendo, o número de mortes, o que significava e etc. Então, os marxistas, que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Tá. 3 minutos pra... É isso. Duston Neto disse, não atire no pé, Gustavo. Eu concordo, mas a gente sempre faz a piada da colher aqui, esse tipo de coisa, mas a gente tem que reconhecer. Teve morte sim, gente. Teve morte sim na parada. É claro que teve. Ninguém tá negando esse tipo de coisa, né? Mas o Gustavo realmente ele atira no pé quando ele traz esse tipo de coisa. Trotskismo, né? Trotskismo tem essa função, mas segue o bonde, né? Com alfinetado. A réplica, sei que você não concorda com tudo aí, então manda bala, Lu. Não concordo com nada, quase. Vamos lá. Primeiro ele comete diversas falácias aqui, que ele sempre usa, né? E para tentar ludibriar as pessoas que estão assistindo, dizendo, o livro negro é o livro, é a única fonte, quando existe um consenso na academia sobre as mortes, né? Existiram muitas mortes mesmo, milhões, não foi tão poucas quanto ele relatou aí, até porque... O consenso acadêmico, existem mortes, realmente é o consenso acadêmico que existem mortes. Então, o que ele relatou já não é pouco, né? E você tem estudiosos como Russell e Hummel que produziram estudos nesse sentido, mostrando também essas mortes. Esses estudos, eles estão disponíveis. É um consenso acadêmico, inclusive, que o comunismo causou mortes. Negar isso seria negar a realidade. Mas para você defender o comunismo, obviamente, você tem que negar a realidade. É um pressuposto necessário. E daí ele fala, o comunismo não é uma pessoa. Olha, o comunismo, ele não matou ninguém. Então, dá para usar a sua lógica também para dizer que o nazismo não matou ninguém? Não daria para usar? Porque é essa a lógica. Se o socialismo não matou pessoas, então o nazismo também. Porque o nazismo não é uma pessoa que matou outras pessoas. Mas ele é uma ideologia que motivou pessoas a matar. E quando você cita o capitalismo e você coloca, o capitalismo... O cristianismo nunca incentivou ninguém a matar ninguém também, né, gente? A gente não teve um processo de inquisição, né? A gente não teve cruzadas, né? Não teve inquisição espanhola, não teve nada disso. Gerou exploração e morte em diversos países. Ele, na verdade, ele está se referindo ao processo de colonização. O processo de colonização, ele resulta em mortes. Só que você não vai encontrar nenhum teórico liberal defendendo que esse seja um processo válido. Ou defendendo que esse seja o objetivo do processo. Tem sim. Tem liberal que defende colonização, sim. Eu esqueci o nome do... O Adam Smith. Adam Smith defendeu o colonialismo, sim. Na Riqueza das Nações tem. Mas segue. Vamos lá. Nunca. A maior parte dessas companhias que você defende, inclusive, elas foram financiadas pelo Estado. E elas existem antes mesmo do capitalismo. Então como pode ser um fruto do capitalismo? A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por... Como é que é o argumento? Inclusive, elas foram financiadas pelo Estado e elas existem antes mesmo do capitalismo. Então, como pode ser um fruto do capitalismo? A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por objetivos capitalistas, porque não existia capitalismo. Então, o que acontece você atribui a responsabilidade... Não existia capitalismo, cara. A gente tá falando de um processo que acontece no surgimento do capitalismo. É um processo essencial, inclusive, para o surgimento do capitalismo, a colonização. Ao capitalismo, algo que não é responsabilidade do capitalismo. Você não vai encontrar nenhum teórico que defende esse modelo de organização econômica, você não vai encontrar nenhum deles sustentando em nenhum momento que a invasão seja legítima. Agora, quando você fala de marxismo, no marxismo, sim, o pressuposto é uma revolução. E os processos revolucionários são sangrentos. Quando você fala de Trotsky, que não teve morte no período ali, você sempre cita uma faixa de anos ali do começo da Revolução Russa, você ignora, por exemplo, a morte de 21. 5 milhões de mortos, a estimativa. Você tem estudiosos que apontam isso. Você ignora. E como se Trotsky, nossa, eu sou um cara bonzinho. Eu não queria que eles estivessem matando, por isso eu abro mão. Não, mentira. Você tá falsificando a história. Trotsky ele rompe. Ninguém falou que Trotsky é bonzinho. O Giovanni disse aqui. Trotsky fuzilava a galera também, sempre bom lembrar. Ninguém falou que é bonzinho. Ninguém tá lidando com pressupostos morais. Ninguém tá lidando com modalidade, né? É só o Pavanato que tá lidando com modalidade. Rompe com a Revolução Russa porque ele queria que ela se internacionalizasse, que ela continuasse para outros países. Ou seja, em um processo ainda mais sangrento de colonização. É por isso que ele rompe. É ou não é verdade? Não. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Você nega, você distorce os fatos. Trotsky não era nenhum bonzinho, tanto que... É o mesmo argumento daquele maluco lá do... Como é que é o nome? O brasão de armas, esse tipo de coisa. Dizer que o processo de expansão do socialismo é um processo colonizatório. Vamos lá.
As primeiras mortes, as primeiras expropriações e as primeiras mortes, ele em nenhum momento O denunciou. Gustavo fala que é Em nenhum bom. momento ele denunciou. A União Soviética teve que pedir ajuda pros Estados Unidos, ajuda humanitária dos Estados Unidos, porque tinha gente morrendo de fome. Mas isso, Trotsky não viu. Engraçado que quando os objetivos políticos dele foram colocados em segundo plano, aí sim ele rompe. E daí vem aqui o socialista trotskista defender que ele era um anjinho. Era uma pessoa boazinha, pra passar pano pra morte e pra genocídio. Qual a diferença, tempo. ao meu ver, entre um fascista e um cara que passa pano pro Nossa. comunismo? Ele grita muito. Precisa, Artemis. Terapia. É burro e ainda grita. Pois é característica, né? Eu fico impressionado como que hoje em dia você não saber das coisas, né, te garante certa autoridade. Né? Então, quem não sabe o que tá falando, grita, né? Grita bastante. Vamos lá. Dessa forma. Agora Tem. é contigo, Gustavo. Você pode fazer uma pergunta pra ele, já comentar alguma coisa e Claro. aí ele responde e depois você tem a réplica. Vamos lá, Perfeito. então. Não, comentário em 30 segundos, Tá. que aí é bem tranquilo, na verdade. Primeiro, a Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa de sociedade anônima de capital aberto, com ações em bolsa de valores, criada em Financiamento do 1600. Estado. Né? Tinha uma carta de monopólio do Estado, mas era uma empresa de capital privado, Ah, o inclusive, Estado deu para monopólio, poder né? viabilizar, Ele escutou para você poder falando, viabilizar a peraí. sua intervenção. O que eu Vai. mencionei foram Interrompe, moleque. Vai, interrompe mais, vai. Cara, é simplesmente isso. O processo de colonização ele é importante, né? E até descrito na obra de Marx, né? É importante no processo de acumulação primitiva de capital, né? Porque os mercados consumidores e mão de obra explorada e matéria-prima barata, eles são adquiridos nesse processo de colonização, né? A colonização ela é importante para a consolidação do capitalismo no mundo inteiro. É simplesmente isso. Esse processo ele expande os mercados de produção industrial. Ele destrói economias locais, fornece matéria-prima para consolidação do sistema capitalista no planeta Terra inteiro. Sim, a colonização, as mortes da colonização estão sim na conta do desenvolvimento do capitalismo. Não é que não existia capitalismo antes da colonização, né? É que esse processo levou à consolidação do capitalismo. Isso gera o desenvolvimento do comércio global e do sistema financeiro também, né? Poderia ter sido de outra forma, você pode lidar com idealismo, dizer que poderia ter sido de outra forma, poderia ter surgido, sei lá, com negociações pacíficas, com livre mercado e tal, mas a colonização, ela impulsiona o comércio mundial porque ela fornece ao capitalismo a criação de novas rotas transatlânticas que integram essas economias de diferentes continentes. Antes de colonização não existia esse tipo de integração. E se expande o sistema bancário também, né, que financia expedições, explorava o comércio de especiarias, minério e também de pessoas escravizadas no continente africano são trazidas para as Américas, por exemplo. Isso fomenta o capitalismo financeiro com o surgimento de companhias comerciais, como essa companhia das Índias que eles estão citando aqui, né, orientais, que operavam como modelo de investimento que antecipava o sistema de ações moderno. Então, sem colonização não haveria consolidação do sistema capitalista como a gente tem hoje, né, da forma como ocorreu, né. Você pode dizer, talvez poderia ter corrido de outra forma, talvez poderia. Mas esse saque de riquezas, exploração do trabalho, a criação de mercados consumidores garantiu essa base material necessária para a Revolução Industrial. E o avanço da economia capitalista também, né? Então, a colonização foi um importante processo de formação do capitalismo moderno como a gente tem hoje. Você pode utilizar o idealismo que você quiser para dizer, poderia ter sido de outra forma, eles poderiam ter negociado o livre mercado, tal, esse tipo de coisa. Pode usar de todo idealismo, de toda exposição que você quiser. Mas o que a gente tem factualmente é que foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. E não tem nada que tira isso da gente, né? Mais uma vez, não tem nada que tira a verdade da gente. Pois ele grita porque pensa que tá num culto pentecostal, com certeza. Eu passo raiva assistindo esse debate porque os caras interrompem os marxistas e os urubus dos rotos fazem porra nenhuma. Certamente. Então a gente vai encerrar esse corte por aqui, já que eu vou ao banheiro e pegar uma água. Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa seu comentário aí também.